Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos continuar com a vida de Paulo e com a sua missão evangelística entre os gentios. Estamos no livro de Atos, no capítulo 15, e nós vamos continuar aqui vendo um assunto que surgiu entre os discípulos de Jesus e alguns que deturpavam ali a palavra de Deus, dizendo que os gentios que fossem convertidos precisariam passar pela circuncisão para serem salvos. Se não passassem, não poderiam ser salvos. E nós vemos que Paulo, Barnabé, dentre outros, vão se levantar contra aquela questão, vão até Jerusalém, vão conversar com os presbíteros, com os discípulos. Tiago vai dar o seu parecer naquela reunião, e agora eles vão enviar essa reunião, dessa pauta, né? Eles vão enviar esse resultado, vão encaminhar Paulo, Barnabé e alguns outros para Antioquia. Eles vão preparar ali uma carta, e essa carta ela vai saudar os irmãos gentios de Antioquia, da Síria e da Cilícia. Vai ser uma carta com saudações a essas pessoas, sendo chamadas de irmãos, os irmãos gentios. Gentios são os outros povos que não são o povo de Israel. Eu separei aqui do versículo 22 até o versículo 29, a Bíblia fala a respeito da decisão que foi enviada até Antioquia. Mas eu estou com um problema no meu celular que está com pouco espaço, e os vídeos eles têm sido cortados automaticamente. Então eu vou ter que fazer um vídeo mais rápido hoje, mas eu deixo para você a leitura do livro de Atos, no capítulo 15, do versículo 22 até o 29. Caso o vídeo caia assim de uma hora para outra, corte, é por isso, eu estou com um problema que eu estou tentando resolver. Mas eu peguei alguns versículos aqui que me chamaram mais atenção. O versículo 22, ele vai dizer o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Aqui nós vemos uma concordância entre a igreja, toda a igreja, os apóstolos, os presbíteros, para enviar ali, eleger homens entre eles mesmos e enviar junto a Paulo e Barnabé a Antioquia. Então foi algo que pareceu bem a todos eles, houve uma concordância. Ontem nós estávamos falando que quando Deus ele nos faz seus filhos, quando nós aceitamos a Cristo, nós de fato nos tornamos cristãos, Deus ele não faz distinção entre um e entre outro. Mas cada pessoa tem a sua particularidade, nós temos as nossas características. Mas eu falei o quê? Naquilo que se refere às coisas de Deus especificamente, então nós temos que ter uma unidade. Existe um cristão mais manso, outro mais bravo, um mais calmo, outro mais agitado, mas naquilo que se refere à palavra de Deus especificamente, tem que ter uma concordância. Aqui nós vemos que houve essa concordância, toda a igreja, com os presbíteros, com ali os discípulos, Paulo, Barnabé, todos ali concordaram e elegeram homens que fossem ali junto com Paulo e Barnabé naquela missão. Então, levando em consideração que nós estamos vendo aqui, que alguns dali, discípulos de Jesus, estavam ensinando algo que quebra, que vai contra aquilo que Jesus pregou, que é a respeito da salvação, de que maneira que nós alcançamos a salvação. Então nós vemos que esses não tiveram ali uma concordância, uma unidade com o corpo de Cristo. Eles estavam ensinando algo que não procede da própria pregação que Jesus fez. Então precisa ter essa concordância quando o assunto é a palavra de Deus. Outro ponto é o versículo 24, vai falar algo um pouco a respeito disso.
visto sabemos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Alguns que saíram entre nós, sem nenhuma autorização, estão perturbando a alma de vocês. Esses que estavam dizendo que os gentios que não fossem circuncidados não poderiam ser salvos. Então, olha o que essa carta está fazendo. Primeiro, está trazendo saudações aos irmãos gentios. Estão acolhendo os gentios, porque até então nós estamos vendo uma história que os gentios estavam sendo tratados de uma maneira diferenciada para pior. Estava tendo ali meio que um preconceito com os gentios convertidos. Então essa carta ela já começa chamando eles de quê? De irmãos, para que eles se sentissem acolhidos. Vocês também são nossos irmãos. E aí no versículo 24 vai mostrar o quê? Alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização estão perturbando a alma de vocês. Então é como que dissesse assim, olha, nós realmente assumimos, eles saíram de nós, dentre o nosso meio, mas não foi com autorização de nenhum de nós. Eles fizeram isso por eles mesmos e eles estão perturbando vocês. Então olha o cuidado que a igreja estava tendo com esses gentios convertidos. Vocês são sim nossos irmãos, vocês já estão salvos pela graça de Jesus e nós lamentamos esse ocorrido. Eles de fato saíram do nosso meio, mas nós não autorizamos que eles fizessem isso. Aqui no versículo 28, olha o que está escrito: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Gente, a carta ela está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo e a eles mesmos, discípulos e presbíteros e os outros apóstolos, pareceu bem não impor um encargo ainda maior a vocês. A gente sabe que ser cristão não é fácil, nós temos muitos encargos. É claro que Deus nos capacita em todos eles, mas nós temos muitos encargos. Então o texto está dizendo que pareceu bem ao próprio Espírito Santo de Deus e a nós também não impor a vocês um encargo ainda maior do que esses essenciais. E aí nós vamos aqui para o versículo 29. Que coisas são essas essenciais, fundamentais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Dessas coisas, sim, vocês farão muito bem se vocês se abstiverem, se vocês abrirem mão, se vocês não as fizerem. Disso, sim, vocês devem observar. A circuncisão já não é mais necessária, mas dessas coisas sim, práticas sexuais ilícitas, idolatrias, o sangue das carnes dos animais, que nós vimos no vídeo anterior a respeito do sangue de toda a vida da carne está contida no sangue. Então tem essa questão de não consumir o sangue, porque é nele que está contida a vida. Então, assim, nós vemos que aquilo que é essencial, como o versículo está dizendo, isso sim, eles chamaram atenção aos irmãos gentios, mas em nenhum momento acerca de condicionar a salvação a qualquer uma dessas coisas. Eles dizem assim: se vocês fizerem essas coisas aí, vocês estarão fazendo bem. Mas em momento nenhum condicionar a salvação a qualquer outra coisa que não seja o sacrifício de Jesus, como esses outros que vieram ali do meio deles e estavam ensinando: se não circuncidar, não serão salvos. Eles estavam ali colocando uma condição extra
como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido suficiente, o que nós sabemos que foi suficiente. Eu trabalhei esse texto ontem aqui com a minha família no nosso culto doméstico para a gente compreender o seguinte: na verdade eu trabalhei o texto anterior, que tem a ver, que é um desdobramento do de hoje, né? O de hoje é um desdobramento do de ontem, mas eu estou trazendo esse estudo também com os meus cultos domésticos. E algo que Deus colocou no meu coração, eu deixei bem claro. Quando você não conhece a respeito de um assunto, é muito fácil que alguém te engane. E pode ser assunto que for, pode ser sobre esporte, pode ser sobre pessoas conhecidas, pode ser a respeito de doenças que estão surgindo, pode ser através da violência de determinado lugar, pode ser através de coisas boas, um show que estão dando ingressos de graça. Qualquer assunto que você não dominar, você não conhecer, você pode sim ser facilmente enganado. Principalmente se aquela pessoa que está trazendo até você essa informação for uma pessoa muito habilidosa com as palavras, muito bem articulada, muito convincente. Agora imagina se o assunto for a palavra de Deus. Isso torna as coisas muito mais sérias e perigosas. Quando você não conhece o que está aqui na palavra de Deus, é muito mais fácil de você ser enganado. Quando vier um líder religioso, um pregador, uma pessoa qualquer trazendo informações baseadas, segundo ela, na palavra de Deus, é muito mais fácil dessa pessoa te enganar. Tem pessoas que até mesmo choram para se mostrarem convincentes. Nós vemos muito isso hoje em dia. Muitas pessoas que dizem que estão trazendo a palavra de Deus e, na verdade, não estão. Então, quando você conhece o que está aqui, é muito difícil que alguém te engane. Quando começar aquela ladainha, aquela pessoa fanfarrona, falando aquela blasfêmia, aquele absurdo, você já vai, não, calma aí, é mentira, porque eu conheço e não está escrito nada disso aqui. Mas se você não conhece a palavra de Deus, é muito fácil que venham te enganar. Então a palavra que eu deixo hoje para você, eu estou correndo porque, como eu falei, meu telefone está com problema na memória e a qualquer momento o vídeo pode acabar caindo por falta de espaço. Então algo que eu quero deixar muito importante para você: conheça a palavra de Deus. Vai ser muito difícil alguém te enganar. Esses homens estavam ensinando que a salvação dos gentios só poderia acontecer através da circuncisão. Mas nós sabemos que, na verdade, a única maneira de qualquer pessoa ser salva é aceitando a Jesus como Salvador da sua vida. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, não perca mais tempo. Aceite-o no seu coração, para que você possa ter a salvação eterna e para que ninguém venha te enganar, porque você vai conhecer a palavra de Deus e ninguém vai poder ensinar a você aquilo que vai divergir da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.